Vou falar sobre o agosto dourado, né? Que é o mês de incentivo ao aleitamento materno, né? O aleitamento materno tem que ser até os 6 meses, exclusivo. E o colostro, que é o primeiro leite que a gestante tem, né? A parturiente tem depois que tem o filho. É um leite que tem muito nutrientes e é a primeira imunidade da criança, a primeira vacina que a criança tem, né? Natural. Então, vou falar também um pouco da saúde mental do bebê. Já no agosto dourado, um pouco da psicanálise infantil, né? Nós temos três psicanalistas infantil, Klein, Nicot e Lacan. Klein traz a posição esquizoparanoide e depressiva. Esquizoparanoide, que a criança tem aquela angústia persecutória entre o seio bem e o seio mal, né? Entre o seio bom é tudo que a criança consegue ser suprida pela mãe emocionalmente e através do leite materno. E o seio mal é aquilo que a criança não consegue ser suprida pela mãe. A demanda dela não é tanto emocionalmente como nutricional, que é a questão do leite materno. E a angústia persecutória é que ela fica e ela vê que a mãe não é só dela, a mãe tem outros afazeres, além de dividir a tarefa de cuidar dela, tem que trabalhar, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa, então tem outros afazeres. Então a mãe percebe, a criança percebe que a mãe não é só dela. E por último, a posição depressiva é que a criança já consegue separar mais, entender que a mãe não é só dela e que aí ela vai buscar outras coisas, além, né, de entender emocionalmente ela. O estado do espelho, né? Jacques Lacan, é onde a criança vê a própria imagem, reflete a imagem e vai formar o seu caráter, né? Porque ali, através de reflexão do espelho, ela vai entender realmente quem é ela, quem sou eu, né? Como diz aquele negócio, quem é espelho, espelho meu, quem sou eu, né? Quem é mais bela do que eu, mas aqui é quem sou eu. A criança fala quem sou eu. E, por último, Nicote, que é a mãe suficientemente boa, que fala da questão da mãe que tem que suprir a demanda da criança, entender um choro que é de dor e um choro que é de fome. Né? Um choro de dor ele é mais intenso. Já o choro de fome, ele chora, mas com o tempo ele para quando essa demanda é suprida. E o choro de dor não, é um choro intermitente, né? E vai entender também a criança, ou emocionalmente, vai entender os problemas que ela tem, né? Então, o agosto dourado, que é o mês de amamentação, né, do aleitamento materno, a mãe tem que entender tanto emocionalmente a criança, como alimentar ela. E também através desse vínculo mãe-bebê que cria-se o amor, né, incondicional, que fala que é o amor incondicional que a mãe tem com a criança, né? Esse elo de ligação que a mãe tem com a criança, de entender realmente o que a criança está sentindo, o que a criança quer, né? E aí, com o tempo, a criança vai falar também, vai falar o que ela está sentindo, que está sentindo dor em determinado momento, ou local, né? E aí, esse elo de ligação com a mãe. Porque a mãe, no tripé psicanalítico, é a figura mestra, né? De entender realmente o que é a criança. Porque ela é o primeiro mundo da criança. É o primeiro contato que a criança tem com o mundo é com a mãe, né? Ele vai entender realmente o que o mundo quer dele e o que ele quer do mundo, né? E então a psicanálise pode contribuir no Agosto Dourado nessa questão de entender realmente o emocional da criança, entender realmente o que, é que a criança quer falar, né? O que, é que a criança quer dizer, o que, é que a criança sente, o que, é que a criança percebe do mundo, né? Entender realmente o que ela cria essa angústia, né? Aí a criança, muitas vezes, muitos pais não descobrem isso e acaba levando a uma depressão infantil. Né? Essa angústia, essa ansiedade da criança acaba levando à depressão infantil. E tem que estar atento, porque a depressão infantil também é um problema grave de saúde mental, né? Então, só porque é criança que não tem doença, tem sim. Se não for tratada, se não for realmente analisada o que é que realmente levou a essa depressão infantil na criança, ela pode ser comprometida e ter problemas no futuro, na idade adulta ou na velhice. Então, psicanálise e agosto dourado.